Esperar o pessoal chegar para começar a nossa EBD. Enquanto isso, ouvindo uma música de um amigo meu muito boa sobre Filipenses 2, essa música que está tocando. Vamos chegando. Bom dia, dona amiga Il. Seja a mais alta posição, tendo o nome acima de todos os que viveram, viverão. Ao nome de Jesus, Vamos chegando na live, mais uma live, mais uma EBD. ou até debaixo do que a terra cobre. E pra que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, pra glória de Deus. Bom dia, Irene, Aparecida. Bom dia, gente. Bom dia, Jalila. Esperar o pessoal chegar para começar. Bom dia. Bom domingo, gente. Mais uma EBD. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Ruth. Jalila, Elaine, bom dia. Bom dia, gente. Esperar mais uns minutinhos aí, uns 2, 3 minutinhos. Esperar o pessoal chegar e aí a gente começa, tá bom? Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Jane. Bom dia, Nil. Nancy, bom dia, gente. Bom dia, irmãos. Todos os irmãos que aí chegaram eu também não vi. Bom dia. Mais uma EBD começando. Para a glória de Deus.
Bom dia, Li. Bom dia, Sandra. Bom dia, Rose. Bom, vamos começar a nossa EBD então. Vamos orar ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos novamente falando. Para quem chegou agora, bem-vindos, gente. Agora há pouco coloquei aqui para tocar a música dos amigos meus que lançaram uma música muito bonita sobre Filipenses. Muito bom a música toda. Então vamos começar agora. Vamos orar. Espero que os irmãos já estejam com a Bíblia com vocês, para a gente em seguida já ler o versículo e já começarmos nosso estudo, tá bom? Então vamos lá? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas Tuas maravilhas, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Deus. Obrigado por esse lindo dia que se inicia, porque a Tua misericórdia se renovou sobre nós, Pai, e nós podemos nos reunir para adorar o Senhor, mesmo que seja online, Deus. Pedimos para que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos ajude a entender a palavra de Deus, fale aos nossos corações, e também peço para que o Senhor tenha misericórdia desta nação e deste mundo, Pai, que tem sofrido com essa pandemia, Pai. Que o Senhor faça a Tua vontade, mas que o Senhor também, Pai, possa estar olhando para todos os Teus filhos, Pai, com misericórdia, dando fim a essa pandemia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, gente. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia lá no Salmo de número 130. Salmo de número 130, tá bom? Será o salmo que nós estaremos lendo. A gente vai ler todo esse salmo, curtinho, tá? São 8 versículos. Então a gente vai ler todo o salmo e depois a gente vai refletir e pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz acerca deste salmo, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, tá bom? Com este salmo, tá bom? Então abra a Bíblia aí no Salmo de número 130. Quem já abriu já pode digitar aí amém, para eu saber que está todo mundo abrindo. Quem ainda não abriu, misericórdia, né? Agora pode digitar aí. Se alguém já abriu, eu vou abrir aqui também, né? Salmos de número 130. Bom dia, Odair. Bom dia, Joyce. Bom dia, Maria. Salmos de número 130. Nós estaremos lendo do 1 ao 8, ou seja, todo salmo. Amém, Samuel? Ok. Salmos de número 130. Prontinho, já abri aqui. Salmo de número 130. Vamos lá. Amém, Samuel já abriu. Mais alguém? Ainda abriram? Quando mais gente digitar amém, eu começo a leitura, tá bom, gente? Fazer assim. Amém, Irene. Ok. Amém, Marília. Emi, bom dia, Emi. Salmo de número 130, então vamos ler do número 1 primeiro, versículo até o versículo de número 8, ok? Diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? É um salmo que não se sabe o autor, tá bom? Provavelmente o salmo foi escrito depois do exílio de Israel, ou seja, né, Israel teve todos aqueles reis, Davi, Salomão e outros reis depois, e aí aí o povo se desviou de Deus, Deus castigou a nação de Israel com exílio, eles foram para a Babilônia, passaram 70 anos lá e voltaram da Babilônia. E nessa volta eles
se reestruturaram, né? E foi durante esse período, depois que eles voltaram, depois que eles estavam se reestruturando, que foi escrito o Salmo. Não se sabe ao certo quando, tá bom? Mas foi escrito esse Salmo provavelmente depois do exílio. E esse é um Salmo também, né, numa série de 7 Salmos, é um Salmo de penitência. O que é um Salmo de penitência? É um Salmo em que o autor está clamando, pedindo perdão pelos seus pecados, em arrependimento, clamando pela misericórdia de Deus. Bom dia, Maria, tudo bem? Ele está clamando ali pela misericórdia de Deus. Então esse salmo é um salmo que ele vai tratar de alguém que chegou no fundo do poço. Eu não sei quantos dos irmãos lembram, mas há um tempo atrás, eu acho que em 2015, 14, por aí, teve um acidente lá no Chile de uma eu não lembro o que era, mas eles ficaram, de uma empresa lá que eu não lembro o que era, de escavação, mineradora, e aí aí teve um grupo de trabalhadores que ficou preso debaixo da terra, e aí foram dias com trabalho, com bastante esforços para tentar tirar, primeiro fazendo um buraco para jogar água, para jogar as coisas, para eles poderem sobreviver lá embaixo, né? Eu fico imaginando a agonia dele debaixo da terra, preso, e depois eles conseguem fazer um buraco maior, né, sem evitar desarmamento, mas para poder resgatar, e eles resgatam todos eles com vida ali, né? E eu fico imaginando a agonia que eles estavam naquele momento. Imagina de ser soterrado debaixo da terra, cara. Imagina uma caverna e você não sabe o que está acontecendo lá fora, você não tem a menor noção do que está acontecendo lá fora, você não sabe se eles vão chegar, mas essa agonia, sabe, né? E esse texto, ele traz de uma pessoa que ela não ficou soterrada, né? Não foi soterrada, mas ela estava espiritualmente num buraco, né? Estava espiritualmente no fundo do poço, tá bom? Provavelmente por causa de consequência do pecado. O Salmo 130 ele vai induzir um pouquinho isso, né? Que ele vai falar assim no versículo 2: estejam os ouvidos seus, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas, né? No versículo 3 ele vai falar sobre pecado, né? Foi Deus, contigo está o perdão para que sejas temido. Versículo 4, né? Versículo 5 ele esperando em Deus. Versículo 7 ele falando para Israel colocar a esperança em Deus, porque Deus é quem redime. Redimir significa perdoar os pecados, limpar a pessoa, né, dos seus pecados, tirar a sua culpa. Versículo 8, então assim, o que dá a entender? Que o salmista ele estava passando por algo que provavelmente era consequência do pecado dele, tá bom? Então ele estava em algo que era consequência do seu pecado. E como consequência do pecado dele, ele estava sofrendo. Não se sabe qual o pecado, mas ele estava sofrendo como consequência do pecado dele, tá bom? E por causa disso, ele escreve esse salmo clamando a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, em arrependimento, né? E é um salmo muito bonito, um salmo que nos ensina, eu posso dizer aqui 4 lições básicas acerca deste salmo sobre perdão dos pecados, sobre momentos de depressão, sobre quando nós estamos sofrendo consequências do pecado, né? Nós estamos em momento de quarentena. Nesse momento de quarentena todo mundo fica sob estresse, tá bom? Os níveis de estresse sobem lá em cima, tá? Isso é comum, né? Já foi estudado outras quarentenas em outros períodos aí. Mas o estresse sobe, então a gente tende a ficar mais nervoso, então os conflitos no lar às vezes aumentam, tá bom? Às vezes é melhor, inclusive, o relacionamento no lar, mas porque tá todo mundo em casa, tudo muito intenso, né? Então é complicado. Porém, né? As nossas escolhas durante esse período de estresse são que vão definir as consequências, né? Então, por exemplo, vamos supor, né, brigar com alguém que está dentro da sua casa nesse momento não é muito aconselhável, porque no dia seguinte vocês estarão lá juntos de novo, no outro dia também, né? E aí vocês vão ter que se aguentar e vão ter que lidar com isso, né? Mas durante essa quarentena muitas vezes a gente tem atitudes assim. Nós temos também provavelmente momentos de depressão, de tristeza, porque está tudo isso acontecendo e a gente se sente, puxa cara, como é que vai ser? O mundo inteiro tá sofrendo com isso. Depois vai vir uma depressão financeira gigantesca sobre a população, uma crise financeira. E agora, o que vai acontecer? O que vai ser do mundo? O que vai ser do Brasil? O que vai ser?
da minha cidade, da igreja, de mim, e começa a ficar ansioso. Todas essas coisas, bom dia Osala, bom dia Dirce, todas essas coisas começam a acontecer. Bom dia para quem está chegando, gente, estamos estudando o Salmo de número 130, tá bom? Então, muitas vezes a gente tem essa mesma sensação de que a gente está no fundo do poço, tá? E muitas vezes por consequência do pecado, tá? A primeira lição que eu tenho para falar para os irmãos é que, sim, Deus permite que cheguemos no fundo do poço, tá bom? Deus permite, sim. Ele permite que muitas vezes, pela consequência do pecado, a gente passe por momentos que são difíceis na nossa vida, a gente passe por momentos que, como consequência do pecado, afetam a nossa vida e trazem grande tristeza, e trazem grande dor, e trazem muita dificuldade na nossa vida. Sinto muito, gente, mas é assim que funciona, né? Deus, ele é justo, tá? E o pecado, ele tem as suas consequências. As nossas escolhas têm consequências. E a consequência do pecado sempre vai trazer um constrangimento, uma dor, uma tristeza, assim como estava acontecendo no salmista. Então Deus, em sua justiça, ele também permite que nós muitas vezes andam sofrendo, muitas pessoas muitas vezes sofrem. Deus permite que essas pessoas sofram as consequências do pecado, como o exemplo do salmista aqui, tá bom? Então Deus permite muitas vezes que cheguemos ao fundo do poço, porque ele quer quebrantar o nosso coração. Então a motivação principal disso, bom dia pastor, é que ele quer quebrantar o nosso coração, tá bom? Ele quer trabalhar no nosso coração, nos tornar pessoas mais humildes, convencer a gente do pecado, né, de que nós pecamos, de que nós erramos, de que esse pecado tem consequências, tá bom? De que esse pecado, ele tem escolhas, nos ensinar, tá? Então Deus permite que nós cheguemos muitas vezes ao fundo do poço para quebrantar o nosso coração, para nos humilhar, tirar da gente aquele orgulho pecaminoso, quebrar o nosso orgulho. Porque quando a pessoa está no fundo do poço, ela só consegue olhar para cima. Porque se ela olhar para os lados, ela só vai encontrar o poço, né, a parede, né? Pensando em um poço artesiano antiguinho, né? Ela só vai olhar as paredes, ela só olha para cima, tá? Então muitas vezes Deus permite que a gente chegue no fundo do poço para que a gente olhe para cima novamente, para que a gente olhe para Deus, para que a gente olhe para aquele que concede o perdão, para aquele que concede graça, tá bom? Então é assim que funciona. Deus muitas vezes ele permite isso para quebrantar o nosso orgulho, tá? Para quebrar o orgulho, porque todos nós, gente, somos orgulhosos, não tem exceção, tá? Uns mais, outros menos, mas todos somos orgulhosos. E Deus, então, ele quebranta a gente com tribulações, ele quebranta a gente com essas dificuldades, tá bom? Então a primeira lição que a gente pode aprender é isso. Deus permite que nós cheguemos no fundo do poço com disciplina também, tá? Para que a gente seja mais humilde, para que a gente tenha o nosso orgulho quebrado, tá bom? Então, sempre que você estiver passando por uma dificuldade na sua vida, lógico que nem toda dificuldade vai ser consequência do seu pecado, tá bom? Mas quando você estiver passando por uma dificuldade na sua vida, lembra que talvez Deus possa estar usando essa dificuldade, seja ela consequência do pecado ou não, Deus pode estar usando essa dificuldade para trabalhar no seu coração, para tornar você uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais quebrantada, para que você recorra a Ele, para que você se volte mais para Ele, né? Quantas vezes situações difíceis, situações complicadas, de ansiedade inclusive, te levaram a ser uma pessoa mais dependente de Deus, que dobrava mais o joelho. Quantas vezes, né? Momentos assim te levaram a orar, né? Momentos assim te levaram de tensão, que você precisa tomar uma decisão, te levaram a buscar Deus com mais intensidade. E Deus muitas vezes faz isso, Ele permite essas coisas, porque Ele sabe que o nosso coração ele é independente, ele é orgulhoso, então Deus permite essas coisas. Então a gente deve olhar para as dificuldades como uma ferramenta de Deus para nos moldar, para nos lapidar. Assim como o fogo ele é usado para purificar o ouro, para purificar as coisas e para moldar muitas ferramentas de metal, né? Assim Deus usa a tribulação para nos moldar e nos purificar, para nos quebrantar, para que nosso coração ele seja purificado do pecado, para que a gente consiga vencer certos pecados, para que a gente tenha o nosso coração trabalhado. É assim que Deus vai agir, tá bom? Dói, mas é o que nós precisamos muitas vezes para vencer o nosso coraçãozinho pecaminoso, nosso coraçãozinho durinho, né?
para poder vencê-lo, precisamos muitas vezes de dificuldades. E Deus, em toda a sua sabedoria, manda essas dificuldades, ou permite essas dificuldades, ou permite as consequências do nosso pecado, para que a gente seja humilhado e quebrantado. Então, use as oportunidades que Deus te dá de humilhar-se, de quebrantar o seu coração, né? Todos nós estamos passando por um momento de dificuldade, alguns mais, outros menos, mas nós estamos juntos em um momento de crise na saúde, né? Todos nós estamos juntos nessa crise, né? Alguns mais afetados pela crise financeira, outros menos, mas todos também estamos sendo afetados pelas crises financeiras. Ontem eu fui comprar o ovo subiu para R$15, né? Em alguns lugares R$16, né? A cartela de 30 ovos. Então, assim, o preço vai subir. Então, todos nós estamos sendo afetados por uma crise financeira, uns mais, outros menos, mas todos estamos sendo afetados. Então, esse momento é o momento em que a igreja pode usar para se humilhar diante de Deus, para buscar mais a Deus com intensidade, para voltar o seu coração diante de Deus, reconhecer que nós precisamos dele, reconhecer que nós não somos nada sem ele, tá bom? Essa é a primeira lição que eu posso ter, já aplicando, né? Use a quarentena aí para exercer, para sondar o seu coração, para ser mais humilde, né? Para ser mais dependente de Deus, buscar mais a Deus. A segunda lição que a gente pode aprender com esse texto está lá nos versículos 3 e 4, né? Ele baseia a sua petição num princípio. Ele está pedindo, Deus, por favor me ajuda, porque eu sei que o Senhor, né? E aí ele coloca o versículo 3 e 4. Porque eu sei que se o Senhor registrasse os pecados, ninguém escaparia, né? Mas contigo está o perdão. Então a segunda lição é que Deus tem a corda para tirar a gente do fundo do poço. Deus é aquele que tem a corda, tá bom? Deus, ela é aquela pessoa que está lá em cima do poço com a corda, né? E quando a gente pedir, ele vai jogar a corda e a gente vai sair do fundo do poço, tá bom? Então você pensa, ninguém vai resistir, primeiramente, ninguém resistiria ao julgamento de Deus por si só, tá? Não existe pessoa santa o suficiente, justa o suficiente, tá? Nem Jó, nem Paulo, nem Moisés, nenhum deles resistiria ao julgamento de Deus por si só, tá bom? A Bíblia fala lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, né? É algo muito grande, a gente não consegue chegar lá naquele padrão que Deus exige. Esse padrão é mostrado, por exemplo, nos 10 mandamentos, que eu tenho certeza absoluta que você já quebrou a maioria deles, né? Então, assim, nós nunca vamos conseguir esse padrão de perfeição diante de Deus. Nós nunca vamos conseguir ser justos diante de Deus por si só, pelo nosso próprio esforço, tá bom? E o próprio salmista está falando isso, fala, Deus, se assim não fosse a sua misericórdia, não tinha mais ninguém nessa face da terra, né? Não tinha mais ninguém aqui, né? Vivo, porque se o Senhor registrasse os pecados, se o Senhor colocasse assim, ó, pecou, já era, ninguém ia existir mais, né? Mas Deus, ele é misericordioso e ele dispõe perdão àqueles que se humilham e se arrependem, tá bom? Para que todos os temam. Então Deus é aquela pessoa que ele dispõe de socorro, de ajuda, de perdão, tá bom? Para todos aqueles pecadores que se arrependem, tá bom? Esse perdão nós encontramos em Cristo Jesus, primeiramente. E durante o período da nossa vida em que nós estamos nos santificando na imagem de Cristo Jesus, sempre que nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos ajuda de Deus, Ele nos ajuda, tá? Ele nos redime, Ele nos ajuda a sair do fundo do poço. Quando a gente se humilha e busca Ele, né, quebranta o nosso orgulho, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele nos concede a vitória sobre os nossos problemas, tá bom? A vitória pessoal sobre os nossos problemas. Isso promove na gente um temor, não um temor de medo, mas um temor de honra, adoração, de reverência, tá bom? De uma postura diante desse Deus. Ele não está falando aqui de medo, de você ter terror diante de Deus, porque ele está falando de algo bom de Deus, está falando do perdão de Deus, tá bom? Para que as pessoas olhem, para que as pessoas adorem e se voltem para Deus, né? A minha postura, né, é de olhar para Deus, entendendo que só Ele tem o perdão e que o perdão eu preciso pedir esse perdão a Deus, que eu preciso buscar até Ele,
né, esse perdão a Deus durante a nossa santificação, tá? Não é esse perdão da salvação, mas é o perdão aí da santificação, da gente estar buscando essa restauração do pecado, tá? A gente está buscando esse trabalhar do nosso coração, tá bom? Isso que eu estou falando, perdão salvífico é Deus único e exclusivamente que dá pra gente. Mas a gente olha para esse Deus e a gente tem essa reverência a Deus, a gente olha para esse Deus e a gente tem essa adoração a Deus, porque Ele é um Deus que concede graça. Então isso faz com que a gente deva também ter uma postura diferente com relação ao pecado. Isso me leva a ter uma postura de separação do pecado. Eu não quero pecar, né? Deus, Ele me perdoa, Deus me justifica, Ele me tira do fundo do poço. Eu não quero pecar, né? Eu não quero voltar para o fundo do poço do qual Deus já me tirou, do qual Deus oferece libertação. Eu quero adorar a Deus e me voltar para Deus. Então eu me aproximo de Deus e me volto para Deus. É esse o temor bíblico, tá bom? Então eu me volto para Deus, eu me afasto do pecado e me volto para Deus, tá bom? Entendendo que Deus é aquele que tem a corda, eu me volto para Ele e peço: Deus, por favor, joga a corda. Eu entendo, eu preciso do Senhor. Aí a corda vem e a gente sai do fundo do poço, tá bom? Às vezes é um processo que demora tempo, às vezes é um processo que dói, tá? Subir por uma corda, por exemplo, vai machucar a mão no mínimo, tá bom? Vai dar uns calos aí na mão. Mas às vezes dói, às vezes é um pouco demorado, mas é um processo que Deus usa para trabalhar o nosso coração, tá bom? Então, o temor do Senhor deve ser a nossa companhia e a gratidão deve ser a nossa amante, seria mais ou menos isso. Tá sempre com temor a Deus, tá? E sempre grato porque Ele concede o perdão, né? Então a gente deve realmente se humilhar. Nós devemos sempre lembrar de termos essa postura de se humilhar, nos humilharmos diante de Deus, tá bom? E temê-lo, porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele é um Deus bondoso, porque Ele é um Deus justo, está sempre com a gente, mas nos livra da culpa, do pecado, mas também é um Deus justo, tá bom? Então isso deve promover esse temor reverente a Deus. Versículos 5 e 6, né? Ele vai continuar esse salmo de penitência, falando que ele espera pelo Senhor. Ele depositou então todas as suas esperanças nesse Deus perdoador. Ele vai falar: eu espero no Senhor com todo o meu ser, né? Eu espero mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Em 2014 eu tive a oportunidade de ir um dia num acampamento da Jubavar, foi um antigo acampamento da Jubavar, que eu fiquei de noite fazendo a vigilância do acampamento, para nenhum espertinho fugir, né? E eu lembro que eu fiquei 3 dias seguidos fazendo isso. E no terceiro dia eu já estava assim: mano, vem manhã, vem logo o sol. Eu já estava querendo ver o sol, sabe? Quando o céu já deixava de ser preto, eu já falava: o sol tá vindo. Eita, glória, o sol tá vindo. O sol tá vindo, porque eu sabia que quando o sol viesse, conhecesse, eu poderia ir pra cama dormir, né? Que eu tava com sono, dormindo só 3 horas, então eu tava acabado, né? No último dia eu passei mal, só com um gole de café depois, porque eu já tava todo embrulhado, todo virado, né? E eu tava ansiando pela manhã, eu lembro disso. Eu fiquei conversando com outro rapaz, a gente tava sentado junto, aí veio a manhã, né? O sol foi raiando, e aquele alívio, aquela sensação de já acabou, né? Já acabou o meu expediente, agora eu posso descansar. Então ele estava nisso, o salmista estava colocando toda essa esperança, né, em Deus. Ele estava falando: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, e colocando toda a sua esperança, ansiosamente, né, esperando pela restauração de Deus na vida dele, sabendo que Deus o restauraria, tá bom, gente? Ele sabia que Deus o restauraria. Então qual que é a coisa aqui? Gente, nós devemos sempre colocar toda a nossa esperança em Deus, sempre, sabendo que Deus é esse Deus justo, tá? Que também nos disciplina, que também trabalha no nosso coração, sabendo que esse Deus é um Deus que está sempre concedendo perdão quando a gente se volta para Ele, para a gente continuar no nosso progresso de santificação, crescendo em arrependimento, tá bom? Crescendo, né, em que a gente se arrepende, se volta para Deus, né? Se arrepende, se volta para Deus, aquela progressãozinha, né, que a gente vai se arrependendo e se voltando para Deus. Então, a gente deve
olhar para isso e colocar toda a nossa esperança nesse Deus, tá bom? Nesse Deus que Ele promove um relacionamento saudável entre nós, tá bom? Nesse Deus que Ele concede perdão, que Ele é justo, disciplina, mas concede perdão, né? Que aquele pai que abraça depois de dar a varada, né, no filho, depois de disciplinar o filho, ele abraça o filho, né, quando o filho se arrepende. Então, Deus é esse Deus, e a gente deve olhar para isso e colocar todas as nossas esperanças nele. Já que é esse Deus, é para Ele que eu vou correr, é para Ele que eu vou, é para Ele que eu vou buscar, é Ele que eu vou buscar, é para Ele que eu vou me dirigir em todos os momentos da minha vida. Então, você deposita a sua confiança nesse Deus que promove esse relacionamento com você, nesse Deus que promove esse trabalhar, esse santificar na sua vida, tá bom? Então, é muito bom quando eu olho ele falando, eu espero pelo Senhor mais do que a sentinela da manhã, lembrando desse acampamento. Inclusive, eu juntava desse acampamento, né? Lembrando desse acampamento, lembrando da sensação que eu tive, entendendo então como que é colocar toda a sua esperança, esperando ansiosamente pela resposta de Deus. Deus me responde, né? Então, é isso que nós devemos fazer, gente, colocar nossa esperança em Deus somente, tá? Sempre que você se sentir no fundo do poço, seja pela consequência de algum pecado, seja por alguma dificuldade que Deus está permitindo na sua vida, né? Entenda, se humilhe diante de Deus, busque a Ele, tá bom? Entenda, né, que você precisa se humilhar diante de Deus, que Deus usa essas dificuldades para nos aproximar mais dele, tá bom? E tem essa postura de temor, de adoração a Deus, de gratidão pela sua misericórdia, mas também coloque toda a sua esperança nele. Não coloque a sua esperança no seu débil coração, tá bom? Não coloque a sua esperança na sua estultícia. Não coloque a sua esperança naquilo que você acha certo, mas coloque a sua esperança em Deus. Deus, eu quero muito fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso mandar essa mensagem, eu preciso ter tal postura, eu preciso falar com aquela pessoa, conversar, eu preciso. Calma. Coloque a sua esperança em Deus. Espere nele. Se for necessário agir, deixe Ele te confirmar que você precisa agir. Mas espere, tá? Não vai afobado. Fique tranquilo. Coloque a sua esperança em Deus. Deixe com Ele. Se Ele quiser que você haja em algum momento, Ele vai te direcionar isso. Mas espere em Deus. Bote a sua esperança nele. É o melhor jeito da gente sair do fundo do poço, colocando a nossa esperança em Deus, depositando toda a nossa confiança nele apenas. E o quarto e último ponto, versículos 7 e 8 do Salmo 130, né? Aí já é o próprio salmista já então convocando Israel para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, né? Ele fala: Israel, coloca sua confiança no Senhor. Por quê? O pessoal pensa, por que eu vou colocar minha confiança? Ele mesmo já responde aqui, ó, porque no Senhor há amor leal e plena redenção, né? Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então a gente encontra esse amor leal, aquilo que eu já falei do amor pactual de Deus. É que Deus fez um pacto de amor conosco. Deus fez um pacto de amor com Israel, por meio de Abraão, por meio da promessa dele de Abraão, mas com a igreja, esse pacto de amor tem um significado muito mais profundo, porque foi um pacto realizado com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue do próprio Cordeiro, Filho de Deus, tá bom? Foi realizado esse pacto com a igreja, esse pacto desse amor leal com a igreja. Então nós estamos debaixo desse pacto de amor com Deus. Nós temos esse amor leal com Deus nos envolvendo, e essa é a razão pela qual a gente pode colocar nossa esperança nele, né? E plena redenção, tá bom? E essa esperança, tá? Essa esperança a gente encontra primeiramente em Jesus Cristo, tá? Plenamente em Jesus Cristo, tá bom? No cuidado de Deus, em quem Deus, nos amando, enviou para que nós pudéssemos ser plenamente redimidos do nosso pecado, tá ok? Então, primeiramente é isso. Mas aqui o salmista está tomando uma atitude. Ele já falou disso nos Salmos. Ele já falou desse amor leal. Ele já falou que com Deus está com o perdão, para que nós o temamos, para que nós coloquemos a nossa esperança nele, para que nós nos humilhemos como ele mesmo se humilhou aqui, o salmista.
Mas ele está dando para a gente um exemplo de como a gente deve fazer depois que a gente sai das nossas tribulações ou durante as nossas tribulações, mas uma atitude que nós devemos ter de anunciar, de proclamar às outras pessoas para que elas tenham essa mesma postura, para que essas pessoas se voltem para Deus, seja a igreja de Cristo Jesus, colocando novamente sua esperança em Deus, se voltando para Deus com mais intensidade, ou o descrente, né, que se encontra desesperançoso, que se encontra no fundo do poço, pregando para ele a esperança, pregando para ele que Deus é aquele que perdoa os pecados, que redime de todas as culpas em Cristo Jesus, e que quando nós colocamos a nossa esperança nele, nós somos salvos, não só do fundo do poço, mas da consequência máxima do pecado, que é o inferno, a condenação eterna. Então o que o salmista está anunciando para as pessoas: gente, coloca a sua esperança em Deus, coloca a sua esperança no Senhor, olha o tamanho do amor de Deus, o cuidado de Deus, né? Provavelmente aqui ele já tá colocando essa parte depois que passou pelos problemas, né? Então ele está falando assim: Deus, olha o que Deus fez comigo, Deus pode fazer com vocês também, coloca a sua esperança em Deus, ó Israel. Então, esse clamor é um clamor que a gente deve ter para todas as pessoas, né? Para o cristão, se volta para Deus de novo, se volta com mais intensidade, né? Para o descrente, se arrependa dos seus pecados e coloque a sua esperança em Deus, né? Creia em Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, tá? Que Ele te perdoa de toda a sua culpa, e te perdoa da consequência da maior pecado, que é a condenação eterna. Então coloque toda a sua esperança em Deus, né, para que você seja salvo, tá bom? Então tem essas duas coisas, mas esse anunciar, né, esse anunciar do amor leal de Deus, da grandeza de Deus, dessa esperança, clamando às pessoas, é uma postura que nós devemos ter, tá? Inclusive quando a gente passa por momentos assim, né? Eu passei, então agora eu vou anunciar, né? Porque, cara, foi bom comigo, né? Na verdade, o maior marketing que as empresas têm é o marketing do cliente, né? Que ele compra e fala: nossa, isso é muito bom. E eu tenho certeza que você já recomendou alguma marca de alguma empresa sem receber por isso. Mas você falou: não, compra dessa marca porque essa marca eu sei que é boa. Essa marca é mais segura. Essa marca não é não. Né? Porque você já teve uma experiência e falou: não, eu sei, eu já usei e tal. Faz esse seguro nessa empresa, não faz nessa empresa. Compra essa marca de carro, compra essa... Né? Então eu tenho certeza que você já fez esse marketing gratuito para uma empresa, né? O que Deus chama é que a gente faça esse marketing para Deus, e a gente anuncie: gente, coloque a sua esperança em Deus, porque funciona. Coloque a sua esperança em Deus, porque só nele você vai ter o pleno perdão, a plena redenção, tá bom, de todas as suas culpas, porque nele você encontra um amor leal, tá bom, em Cristo Jesus. Então nós devemos fazer esse marketing, né, de Deus, lembrando sempre lembrando de como Deus foi grandioso conosco, de como Deus foi amoroso conosco, né? Principalmente quando a gente já passou por momentos de fundo do poço e a gente viu a bondade de Deus. E aí, meu irmão, aí fica mais fácil de fazer o marketing, viu? Aí fica mais fácil. Tá bom, gente? São essas 4 lições que eu aprendi nesse salmo. Esse salmo é um salmo muito lindo, hein? Tem muito mais coisa que a gente pode aprender com esse salmo. Mas eu queria conversar com os irmãos sobre essas 4 lições que Deus falou comigo, tá? Esse texto foi um texto de devocional que eu tirei, que Deus falou primeiramente comigo. Eu fiquei: Deus, eu preciso me humilhar, preciso quebrar meu orgulho. Então Deus falou muito comigo, e eu espero que Ele tenha falado com você também, tá? De que primeiramente Deus permite sim o fundo do poço para nos humilhar, para nos quebrantar. Deus é aquele que detém a corda para que a gente olhe para a sua graça, para a sua bondade, e nós o temamos, né? Aquela postura de honra, de adoração, né? De reverência e de afastamento do pecado diante de Deus, tá bom? Deus, nós devemos também colocar a nossa esperança nesse, tá bom? Colocar toda a nossa esperança nesse Deus. E por último, né? 4, por último, nós devemos anunciar a grandeza desse Deus, anunciar essa esperança, tá bom? Então, lembrando que Deus permite que nós estejamos no fundo do poço para nos humilhar, tá bom? Deus é aquele que detém a corda para que nós o temamos, tá bom?
nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. E por último, nós devemos anunciar essa esperança que há em Deus, tá bom? As 4 coisinhas que eu queria conversar com os irmãos. Então, Deus abençoe, tenha uma boa manhã. É isso que eu queria conversar com os irmãos. Estou já encerrando essa EBD. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Salmo de número 130, versículos de 1 a 8, né? Como que a gente deve agir no fundo do poço, em momentos de tristeza, em momentos em que a gente lida com a consequência do pecado. Gente, Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham um bom domingo, né, Samuel? Um bom pé de frango, né? Que Deus abençoe o domingo, a semana e a quarentena de vocês, tá bom? Nos mantemos conectados às 7 horas da noite, que nós teremos a nossa de adoração a Deus aqui no Facebook também, mas esse culto será um culto um pouquinho diferente, porque também ele está na escala daquelas lives de oração durante a semana de oração da Aibavar. Então, tá? Esse nosso domingo, nosso culto agora à noite, também será essa live de oração da Aibavar, tá bom, gente? Então, aguardem, vai ser um bom culto, todo mundo junto, vai ter mais gente junto com a gente, tá bom? Mas vai ser todo mundo junto para adorar a Deus, cultuá-lo e mantermos firmes e esperançosos nessa quarentena, mas também humildes. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Já falei isso várias vezes, mas que Deus abençoe vocês mesmo, tá bom? Tenham um bom dia, vamos orar para encerrar, e aí a gente se encontra de novo à noite, tá bom, gente? Então vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pelas tuas maravilhas, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é Deus bondoso e Deus grandioso, Pai. Obrigado porque o Senhor nos manda essa bendita dor muitas vezes, para que a gente não fique cego no nosso orgulho, mas para que nós sejamos quebrantados, para que o Senhor trabalhe no nosso coração e sejamos mais humildes, Deus. Obrigado também porque o Senhor é esse Deus que nos concede perdão, porque o Senhor é esse Deus que nos concede misericórdia, e grande é a tua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã, conforme diz o profeta Jeremias. Obrigado por isso, Deus. Nos ajude a colocar toda a nossa esperança no Senhor, a não confiarmos na nossa atitude, a não colocar nossa esperança nas nossas artimanhas, no nosso coração, no que a gente acha que é certo, no que a gente sente que é certo, mas na tua palavra, e esperar do Senhor, né, o que nós devemos fazer, se devemos fazer alguma coisa. Também, Pai, peço que o Senhor nos dê ousadia para anunciar, fazer esse marketing da tua grandeza, da tua misericórdia, dessa esperança, Pai, conclamando outras pessoas para colocarem sua esperança em Deus. Aqueles que não são crentes por meio da esperança, por meio do arrependimento dos seus pecados e da fé em Jesus Cristo, e os descrentes buscando a reaproximação de Deus e a restauração que há em Cristo Jesus, que nos redime de todas as nossas culpas, Pai. Obrigado pelo teu amor leal, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo que eu agradeço e peço. Amém e amém. Então, gente, Deus abençoe vocês. Uma boa manhã. Beijo e até às 7 horas da noite, tá bom? Até mais, gente.